Os itens de múltipla escolha agora, ó, como eu falei, toda questão de múltipla escolha, todo item de múltipla escolha tem essas três partes, não tem? Só que agora, como podem ser essas questões? Com essas partes aí. Então, nós temos aí os tipos de itens de múltipla escolha que podem existir. Tá? São 3 tipos de itens que são colocados na prova do Enem. Tá? O item chamado complementação simples, o item de resposta única e o item de interpretação. Vou mostrar cada um deles para você perceber como isso é evidente e fácil de perceber. Tá? O item do tipo complementação simples, ele é assim. Ele consiste de um enunciado, que é aquela segunda parte, né, do item, que deve ser redigido, quer dizer, a redação dele, em forma de frase incompleta. O que é a frase incompleta? Ela para, certo? Num determinado momento. E as alternativas devem ser que alternativa? Que finalizam a frase. Então, cada alternativa vai ser uma alternativa que finaliza aquela frase incompleta. Mas, baseado no texto de base. Você tem um texto de base que vai servir de referência para você julgar aquelas alternativas, qual é a correta, que vai complementar a frase. Certo? Então, a de complementação simples é assim. O enunciado começa com um texto de redação e nessa redação acaba um determinado momento. Para. E aí, as alternativas são a continuação daquele texto. Qual é a correta? É aquela que vai se basear melhor no texto, que vai estar concordando, certo, com o texto de base. Tá? Vou dar um exemplo aqui, só para acabar essa parte aqui. A questão 53 mostra aqui. Ó. Embora um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. Quer dizer, no pensamento do cotidiano. A ideia que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, tá, que pensam de maneira diferente do senso comum, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo passam por... A frase acabou, não acabou? Aí eu tenho várias possibilidades de complementação. Tá? Letra A, modificação das características, incremento do tamanho corporal, complexificação dos seus sistemas, melhoria de processos e estruturas e especialização para uma determinada finalidade. Agora, dentro do conceito que nós temos de evolução cientificamente, qual é a alternativa que fecha a frase aqui? A letra A, certo? Passam por modificação de características. Tá? A evolução, ela trata exatamente das características que nós temos ali entre todos os seres. Entendeu o que é uma ideia, um item de complementação simples? Tá? O outro tipo, como eu falei a vocês, é de resposta única. O enunciado deve ser redigido em forma de pergunta. Então você vai olhar no final do enunciado, é uma pergunta, vai ter um ponto de interrogação mesmo. Tá? E as alternativas devem responder a essa pergunta. Tá? Aqui, ó. Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta razão entre os senos dos raios incidentes refratados igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar, com ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará a adulteração do combustível. Quer dizer, se existe uma relação fixa, qualquer mudança vai ser uma alteração, né? Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado? Vocês notaram que ele acabou com uma pergunta? Então só vai ter uma resposta, certo? Não há uma possibilidade de resposta, apenas uma. Tá? Mudou de sentido, sofreu deflexão total, atingiu o valor do ângulo limite, direcionou-se para a superfície de separação ou aproximou-se da normal superfície de separação? Opa, para eu conseguir chegar a essa alternativa e saber que ela é correta, eu tenho que saber o que acontece com a luz quando ela passa para o meio mais refringente, de um índice de refração maior. Ele se aproxima da linha normal. Isso é lá na minha competência e habilidade que eu tenho que julgar isso. Certo? O texto não responde isso. Tá? Mas é dentro da tua habilidade, da tua competência, do teu objeto de conhecimento que você vai julgar a alternativa aí como correta. Tá? Mas foi claro, uma pergunta, uma resposta. Tá? E a última, a questão o item de interpretação. É formulada a partir de uma situação estímulo que compõe o enunciado.
A situação estímulo faz parte do problema e, a partir dela, o estudante organiza as ideias, dados ou informações para resolvê-los. Portanto, o estudante utiliza as informações contidas na situação estímulo para resolver o item. São exemplos de situação estímulo: um texto, certo? Um caso, uma situação de caso, uma tabela, um quadro, um diagrama, um gráfico, uma figura, um mapa ou uma ilustração, que devem ser extraídos de fontes fidedignas, quer dizer, tem que ter ali a fonte que deu origem a essa informação, com as devidas referências. Tá? Por exemplo, olha essa questão aqui, ó, questão 88 do último Enem. Tá? Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o modo da velocidade constante. Um texto, Maurício Souza, certo? Ok? Está ali, ó, a fonte, ó, certo? Foi uma revista do Cebolinha, né? Número 240, publicada em junho de 2006. Qualquer pessoa que tenha dúvida se esse texto existiu, é só olhar a edição de junho de 2006, certo? Tá lá, a Mônica jogando o coelhinho, né? Não acerta o Cebolinha, ele fica todo feliz, tirando sarro dele, né? Zoando ela, né? Certo? E o que está acontecendo com o coelhinho ali no terceiro quadradinho? Está dando a volta à Terra, né? E aí passa por ela, até ela é surpresa, né? Você sabe que a Mônica é fortuna, né? Certo? No final, o que acontece? Acerta ele, né? Certo? Tá? Desprezando a existência de forças dissipativas, como a resistência do ar, coisas assim, o atrito, né? O vetor aceleração tangencial, que muda a direção e que muda a velocidade do coelhinho, que a tangencial é tangente à curva. No terceiro quadrinho, aí que é esse, é nulo. Resposta direta aqui. Mas, para eu compreender que é nulo, significa o quê? Que o coelhinho está fazendo uma trajetória circular. E quando ele faz uma trajetória circular, a única aceleração que existe sobre ele é uma aceleração chamada aceleração centrípeta, que puxa em direção aonde? Ao centro. A aceleração tangencial ela é perpendicular. Ela faria o coelhinho andar cada vez mais rápido, certo? Ou cada vez mais devagar. Como ele disse, para desprezar forças dissipativas, não acontece isso. Então, a única aceleração que atua é a centrípeta. A tangencial, então, deve ser nula. Tá? Aí nós temos outras respostas que devem ser julgadas como erradas nessa questão. Tá? Então, como eu falei para vocês, toda a questão, todo item, ele leva em conta aquelas três características do item, que eu falei para vocês, que é objeto de conhecimento, competência e habilidade. Tem três partes que são o texto base, o enunciado e as alternativas, que podem ser de três tipos. É três pra caramba, né? Certo? Três tipos. Quais são? Quais são? Resposta única, que a gente viu agora há pouco. Interpretação e complementação de uma ideia, né? Certo? Beleza, pessoal? Então, as habilidades e matrizes de referência das diferentes áreas são materializadas nos itens que compõem os instrumentos de avaliação. Os itens apresentam, então, uma redação que indica três elementos ou componentes do item: operação cognitiva, o objeto de conhecimento e o contexto. Então, na hora que o elaborador da questão vai pensar nela e vai começar a redigir o texto da questão, ele tem que estar ciente que ele tem que ter essas três características, esses três elementos aqui, ou componentes, na questão. Tá? O que é a operação cognitiva? Ele deve traduzir as ações requeridas ao respondente, quer dizer, a pessoa que vai responder, para que ele resolva a situação problema proposta pelo item. A operação cognitiva deve, então, explicitar o que foi realizado em termos cognitivos, da ordem do pensamento, considerando o uso do conhecimento efetivado pelo participante por meio da demonstração de sua autonomia de julgamento e de ação, de atitudes, valores e procedimentos, diante da situação problema, que se aproxime o máximo possível das condições reais do convívio social e de trabalho individual e coletivo. Quando eu falo aqui a operação cognitiva, lembra aquela questão da Mônica jogando o coelhinho? Então, enquanto você está lendo sobre aquilo, enquanto você está vendo aquela ilustração, o que você está pensando sobre aquilo? Que conhecimentos você está usando? Que habilidades você está utilizando naquele momento para conseguir julgar aquilo lá? Antes mesmo de chegar à pergunta, você já tem que ter uma prévia construção de uma argumentação do que você está vendo. E essa construção prévia, ela vem dessas operações cognitivas que você tem. Então, as operações cognitivas levam em consideração tudo aquilo que você tem de valor adquirido ao longo desse período que você aprendeu
na vida escolar, certo? As coisas que você pensou sobre isso ao longo da sua aprendizagem, tá? Então, isso tudo, ele é pensado na elaboração já do texto, da redação da questão, tá? Para que o respondente, a pessoa que está respondendo, comece a olhar e ver aquele texto, aquela figura, aquele gráfico, e já comece a fazer a interpretação, a partir dessa operação cognitiva. E, é claro, tem que usar o conhecimento. Sem o conhecimento científico, por exemplo, para responder aquilo, não vai para lugar nenhum, certo? Então, refere-se aos conhecimentos escolares que estão sendo solicitados ou mobilizados no item para que o respondente execute a operação cognitiva visando a sua resolução. Pressupõe a identificação e o domínio dos conteúdos das diversas áreas do conhecimento presentes nas propostas curriculares e busca se aproximar do que os educadores têm desenvolvidos em sala de aula nas escolas brasileiras. É assim, será que se eu não estudar nada de física, eu poderia acertar uma questão que cobra física? Será que é possível? Bom, só se eu chutar. Será que é possível acertar uma questão de chute? Sim, existe essa probabilidade. Existe essa probabilidade. Mas vamos descontar essa probabilidade de acertar a questão no chute. Ela é baixa, mas ela existe. Tá? Uma pessoa que não estudou nada sobre física, pode acertar uma questão de física? Seria justo isso? Não. Uma questão que possibilite isso de maneira não só no chute, mas que uma pessoa com uma boa capacidade de operação cognitiva, vamos supor que eu tenha uma cognição plena, certo? Eu sou muito bom em interpretar, certo? Será que a minha capacidade de interpretação só, sem o conhecimento científico, ele me responde aquela questão? Se eu puder responder a questão corretamente, sem usar um conhecimento científico adequado para aquilo, a questão não foi bem elaborada. Entendeu o que eu falei? Certo? Vamos pegar, por exemplo, uma questão que leva a considerações morais. Todos nós temos algum aspecto moral, não temos? De caráter moral. Certo? E o caráter moral não faz parte do objeto de conhecimento. Mas se a interpretação me levar a crer que isso é o suficiente para responder a questão e eu acerto dessa forma, a partir de um caráter moral, digamos que isso fique evidente, certo? Que a única resposta correta é aquela que, dentro de um caráter moral, me dá a alternativa correta, então não foi uma questão bem elaborada. Ela tem que fazer uso de um conhecimento científico, certo? Dentro de qualquer uma daquelas 4 áreas de conhecimento, mas tem que fazer. Tá? Então, na hora que a questão é encomendada pelo elaborador, isso vai explicitado para ele. Qual é o objeto do conhecimento que tem que estar ali. Que sem aquilo, a pessoa não acerta a questão, a não ser no chute. Entendeu? Ele não pode ter um acerto, uma probabilidade alta de acertar aquela questão sem o conhecimento científico. Da mesma forma, tá? Além do objeto do conhecimento, tem que ter um contexto. O contexto é aquilo que vai pegar toda a cognição e o objeto de conhecimento vai colocar numa situação aplicada, uma situação real, ok? Em que você possa vivenciar aquilo, seja ele de ficção ou não. Mas quando falo real, uma situação que você pode vivenciar aquilo, uma coisa possível, uma situação possível, tá? Refere-se à situação para o qual o item transporta o respondente para que ele resolva o que está sendo proposto. É uma situação criada ou forjada para estabelecer relações entre os conhecimentos tradicionalmente veiculados na escola e a vida dos estudantes, exigindo uma operação mental para a sua solução. Assim, considera as situações envolvidas no problema construído pelo item, empregando os elementos que emprestam sentido à situação-problema, mais amplos do que o conhecimento, e apresenta uma possibilidade de aplicação desse conhecimento ao solicitar uma operação mental. Ou seja, quando eu contextualizo, eu posso pegar uma situação do cotidiano nosso, posso pensar numa situação escolar, ou um contexto, por exemplo, de crise, certo? Eu posso criar uma situação de crise, uma situação de problema, tá? Eu posso falar, por exemplo, vamos pegar o caso da física, eu falo assim, uma questão que não é contextualizada. Um ponto material está em movimento em linha reta. Não tem contexto. Mas eu poderia falar assim, um automóvel está se movimentando dentro de uma estrada, uma rodovia retilínea. Não é um contexto? Você não imagina mais um ponto, mas não é uma abstração do que a gente está falando. É simplesmente uma situação real e possível. É possível ter uma estrada em linha reta? É possível imaginar um automóvel em movimento nessa estrada? Sim. Entendeu? Então eu contextualizo, certo? Para que o objeto do conhecimento esteja ali sendo cobrado.
Tá? Então, isso que significa o contexto. Tá ok? Gente, até aqui tudo bem? Então, todos os itens que fazem parte da prova são elaborados pensando nessas características, nos perfis de cada questão, não o perfil do respondente, mas o perfil da questão, em que tem ali aquilo que a gente falou lá atrás, né, que é objeto de conhecimento, está também como característica dele, mas também uma competência e uma habilidade. Agora, uma parte importante que todos vocês têm que saber, porque isso é o que afeta vocês diretamente, e que, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas não tem noção de como é que isso é feito, é como é feita a nota, como é que é feita a medida da nota do Enem. Aquela pontuação que aparece no final. Certo? A maior parte das pessoas não tem ideia de como é que isso é feito. Tá? Então, eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso. Não dá para explicar tudo, porque o assunto é muito complexo. Ele ultrapassa muito o que nós chamamos assim de contexto de ensino médio. Tá? Ele faz parte de um contexto já de pós-graduação, inclusive. É uma teoria, a teoria que estabelece o cálculo da nota do Enem é uma teoria recente, dentro do processo educacional. Ele nasce em 1952, certo? Chamada teoria de resposta ao item, certo? E é essa teoria que baseia a toda a fundamentação do cálculo da nota do Enem e o que deve ser considerado e avaliado. Tá? Então, é um pouco complexo, mas complexo na parte de cálculo mesmo, certo? Mas não entendimento do porquê daquele jeito. Então, o que eu vou explicar a vocês é o porquê que a nota do Enem é como ela é. Tá? Bom, uma questão muito comum que as pessoas perguntam em relação à questão do Enem é: como é que ela é calculada, a nota? Por que alguém que acerta mais questões no ano, digamos, vamos supor que eu faça o Enem esse ano, aí eu faço uma pontuação, certo? E eu acertei mais questões que o ano passado, e minha pontuação pode ser menor que o ano passado. Como é que isso é possível? Tá? Como é que é possível, num ano em que a pessoa acerte mais questões, ele tirar uma nota menor que o ano anterior, que acertou menos questões? Tá? Será que o número de questões não faz diferença? Tá? Por que quem acerta todas as questões, vamos supor que eu acertasse todas as questões, gabaritasse as 45 questões, certo? Qual é a pontuação máxima possível de imaginar na prova do Enem? 1000 pontos. E se eu acerto todos, por que eu não faço 1000? E se eu não acertar nada, por que eu não tiro zero? Olha a coisa interessante, se você errar todas as questões do Enem, não acertar nada, é capaz de você não tirar zero. Como é que é possível? Certo? Como é que é possível isso? Tem uma história que o próprio Enem divulga, que é assim, ó. Vamos fazer uma analogia para você entender mais ou menos isso. Imagina uma prova de resistência de corrida. Uma prova de resistência de corrida em que uma das etapas, a primeira etapa da prova, seja correr 100 metros. 100 metros é mais ou menos uma distância de uma quadra a outra, certo? Ok? Não é tão longe assim, mas é uma parte da prova. Uma prova de resistência à corrida. Primeira etapa, 100 metros. Depois temos uma etapa final lá de 2.000 metros, 2 quilômetros. Correr 100 metros é uma coisa, né? Correr 2 quilômetros é outra. Vamos supor que uma pessoa conseguiu correr os 100 metros. Então ela conseguiu cumprir a primeira etapa. Mas ela não consiga cumprir a última etapa. Digamos, não conseguiu correr os 2.000. Mas o fato de não ter corrido os 2.000 significa que não consegue correr nada até lá? Não, ela pode correr 150, 200, 300, 400, 500 metros, não pode? Certo? Mas vamos supor que ela não consiga nem cumprir a primeira etapa. Não consiga chegar aos 100 metros de corrida. Significa que ela não sabe correr nada? Então, o fato de uma pessoa não ter acertado nada na prova, não significa que ela não saiba nada. Porque se atribuiu nota 0 para ela, significa o quê? O que significaria uma nota 0? Significa que ela não sabe nada. E como é que alguém chegou no ensino médio sem saber nada? Não tem como. É humanamente impossível. Você não saber nada sobre uma determinada área de conhecimento. Certo? Você pode ter alguns problemas que impossibilitou você de acertar. Problemas cognitivos, uma falta de uma competência, uma falta de uma habilidade que fez você errar a questão. Entendeu o que eu acabei de falar? Alguma falha nessa parte toda fez você errar. Uma falta de uma habilidade, uma falta de uma competência, uma falta de um objeto de conhecimento fez você errar. Mas não significa que você não sabe nada.
Da prova inteira não sabe nada. Então como é que você pode tirar 0? Não tem como. Então o fato de você não cumprir uma prova de 100 metros, não significa que você não sabe correr. Significa que você não chegou até lá. Certo? Você não chegou até lá. Mas um mínimo de conhecimento você tem que ter. Então a prova tem que avaliar assim. Como é que uma pessoa que errou tudo, ela consiga mesmo assim demonstrar que sabe alguma coisa? Se ela errou tudo. Certo? Parece estranho, né? Okay? E aí é que está. A teoria de resposta ao item, que vai basear toda a prova do Enem, consegue identificar isso. Que mesmo uma pessoa que tem errado tudo, algo ela sabe. E quanto ela sabe. Entendeu? Então ela tem condições de pelo menos conseguir uma pontuação mínima. Pontuação mínima. Agora, quanto que é esse mínimo? Depende da prova. Não entendi. Sim, tem anos em que a prova ela é mais fácil. Tem anos em que a prova é mais difícil. Então, numa prova mais fácil, esse mínimo é mais fácil de ser alcançado, não é? Uma prova mais difícil, esse mínimo não é tão fácil de ser alcançado. Entendeu? Então, dependendo do ano em que essa prova é elaborada e ela é aplicada, esses parâmetros, por exemplo, de mínimo varia e de máximo também varia. Você ter 100% de todo o conhecimento, de toda a competência, de todas as habilidades, é humanamente impossível também. Você não consegue ter tudo isso. Todas as competências possíveis, todas as habilidades possíveis. Humanamente impossível. Então chegar aos 1000 pontos também não chega. Mas existe uma pontuação máxima naquela prova. Como é que é feito isso? Por isso que eu falei para vocês lá atrás. Existe um pré-teste. O pré-teste ele é importante. Ele vai servir de referência para estabelecer quais são os parâmetros que serão considerados para estabelecer o mínimo e o máximo daquela prova, quando a prova foi elaborada. Cada item tem esse parâmetro levado em consideração. Parâmetros que qualificam aquela questão, certo? Se é uma questão, por exemplo, fácil, uma questão média, uma questão difícil. Qual a probabilidade das pessoas acertarem aquela questão dentro de uma habilidade que ela tenha, dentro de uma competência que ela tenha? Certo? Vamos supor que mesmo que você saiba tudo sobre aquele assunto que está sendo cobrado na questão, é garantir que você vai acertar ela? Eu tenho certeza que já passaram pela sua vida de vocês, de uma questão que se olhou, você sabia a matéria daquela questão e você errou a questão. Então significa que alguma habilidade faltou. Agora, se eu errei a questão, então eu tirei 0? Não. Eu tenho que ter essa habilidade e esse conhecimento sendo identificado ali. Eu sei a matéria, mas errei pela falta da habilidade. Então, como é que isso aparece? Entendeu o que eu acabei de falar? A prova do Enem, ela considera não só a sua resposta, ela considera o padrão de respostas que você tem. Como é que você respondeu? Certo? Cada alternativa, ela não é colocada ali do tipo, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, sabe? Aquela questão assim. Não é assim. Não é daquela que você elimina assim, essa é impossível, essa é absurda, então só a correta pode ser essa. No Enem existe esse tipo de coisa. Cada alternativa que aparece ali, ela é colocada levando em consideração, como eu falei a vocês, competências e habilidades e objeto de conhecimento. Dentro de um processo de cognição, certo? Em que você usa aquele conhecimento e que depois você consegue resolver a situação problema. Cada alternativa é feita assim. Então, o que você assinalou? A resposta era A, mas eu marquei a D. O que isso indica? Aquela D pode mostrar a você que você não tinha uma habilidade, mas que você tinha o conhecimento para responder a questão. Mas não acertou pela falta da habilidade. Então isso é mensurado, isso é medido. Então por isso você não vai tirar 0 na prova. Entendeu? Isso é uma forma, pois vamos considerar que eu tenha 2 pessoas que façam a prova. E as 2 pessoas acertam, por exemplo, lá 30 questões de uma prova lá tipo matemática e tecnologias, tá? 30 questões. 2 pessoas acertaram 30 questões. Elas vão fazer a mesma pontuação? Não. Por que não? Porque vai depender, primeiro, de quais itens cada uma acertou, de como foi o padrão dessas respostas que elas me assinalaram, quais elas erraram e como foi o padrão das respostas que elas assinalaram erradas.
E isso é calculado em cima de um cálculo probabilístico. É estatístico o modelo matemático que eles trabalham em cima disso. E em cima disso, eles conseguem mensurar qual é a proficiência, ou seja, a capacidade que cada um teve ali sendo avaliado. E aí você tem uma pontuação diferenciada. Tá? Vou te dar um pequeno exemplo que a gente fala bastante no Enem. Tá? Vamos imaginar que eu tenho ali algumas questões em que eu tenha fáceis, médias e difíceis. 6 questões. 2 fáceis, 2 médias e 2 difíceis. E eu comparo 2 participantes, um participante A e um participante B. O participante B, ele acertou uma média e tem 2 difíceis. O participante A acertou 2 fáceis e uma média. Mas errou todas as difíceis. Mas o participante B, que eu falei vocês, acertou uma média, as 2 difíceis, mas errou as 2 fáceis. Quem será que faz mais pontuação? Quem acertou os mais difíceis ou quem acertou os mais fáceis? Quem acertou os mais fáceis. Como? Existe uma coerência. Não entendi aqui uma coerência. Deixa eu pular aqui para vocês para um quadradinho. Vocês devem entender o que é coerência que eu estou falando para vocês. É assim. Tá? A coerência é esse quadradinho que eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. Tá? É assim. Ó. Vamos supor que eu fosse participar de uma prova em salto e altura. Eu tenho ali cavaletes para serem saltados, de vários tamanhos diferentes. E eu consigo saltar o cavalete de 80 centímetros de altura. Pergunto a você, se eu sou capaz de saltar esse cavalete mais difícil, eu posso não ser capaz de saltar esse, não é? Mas os outros 2 atrás, que são mais fáceis, só não sou capaz. Se eu tenho a habilidade e a competência de fazer isso, e o conhecimento técnico para fazer isso, se eu sou capaz de saltar um cavalete de 80 centímetros de altura, eu sou com certeza capaz de saltar um cavalete mais baixo que 80. Então, para saltar esse, eu também tenho que saltar esse e esse aqui também. Da mesma forma, uma questão com dificuldades diferentes. Se eu sou capaz de acertar uma questão mais difícil, eu também tenho que ter a habilidade e a competência de acertar as questões mais fáceis, que envolvem uma mesma área de conhecimento. Porque se isso não acontece, eu posso acertar essa questão de que jeito? Se eu não fui capaz de acertar as questões mais fáceis, a questão mais difícil, o que eu posso ter feito para acertar essa questão? Um chute. Lembra que o chute pode acertar? Certo? Não que não vai contar a pontuação. Acertar uma questão por chute é pontuado. Mas não é pontuado da mesma forma que uma pessoa que consiga responder com coerência.